Depois da grande doxologia encontrada em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, na qual o apóstolo Paulo exalta a obra soberana de Deus na salvação, a carta passa para uma oração pastoral profundamente rica. Em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, o apóstolo Paulo deixa de falar diretamente sobre as bênçãos espirituais e começa a orar para que a igreja compreenda essas verdades. A intenção do apóstolo nessa perícope é clara. Ele deseja que os crentes tenham iluminação espiritual para conhecer profundamente a esperança, a riqueza e o poder de Deus revelados em Jesus. O apóstolo entende que não basta possuir as bênçãos espirituais. É necessário compreendê-las espiritualmente para viver de maneira coerente com elas. Essa passagem mostra que, para o apóstolo Paulo, a maturidade cristã não depende apenas de informação teológica, mas de iluminação espiritual produzida por Deus. O apóstolo Paulo deseja, nessa perícope, demonstrar gratidão pela evidência da fé genuína. No versículo 15 está registrado assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que vocês têm no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. O apóstolo Paulo inicia essa perícope mencionando duas evidências essenciais da verdadeira conversão: fé em Jesus e o amor pelos santos. Isso revela algo importante sobre a intenção do apóstolo. Ele não escreve para uma igreja espiritualmente morta, mas para crentes genuínos que já demonstram frutos da graça. O apóstolo mostra que a verdadeira espiritualidade sempre possui uma dimensão vertical e horizontal. A fé se dirige a Jesus e o amor se manifesta ao povo de Deus. Essas duas marcas, elas aparecem repetidamente no Novo Testamento como evidências da ação regeneradora do Espírito Santo. Ao agradecer por isso, o apóstolo Paulo também encoraja a igreja. Ele reconhece publicamente a obra da graça na vida daqueles irmãos. Há aqui uma dimensão pastoral importante. Líderes espirituais devem aprender a enxergar e valorizar os sinais da igreja. O apóstolo Paulo, ele também quer ensinar nessa perícope que o crescimento espiritual depende da iluminação divina. Veja no versículo 17, está escrito assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então a intenção do apóstolo Paulo
não é pedir novas revelações doutrinárias além do evangelho já anunciado. O sentido aqui é espiritual. Ele ora para que os crentes tenham compreensão mais profunda da verdade já recebida. Os efésios já eram salvos, mas ainda precisavam crescer no conhecimento de Deus. Para o apóstolo, conhecer a Deus não é apenas acumular conceitos teológicos, é experimentar espiritualidade, a realidade da revelação divina. O apóstolo entende que a mente humana, por si só, não consegue perceber plenamente as riquezas espirituais. É necessário que Deus ilumine os olhos do coração. Ele escreve isso no versículo 18. Essa expressão demonstra que o conhecimento cristão envolve entendimento espiritual e transformação interior. O apóstolo Paulo quer que a igreja compreenda que maturidade espiritual não nasce apenas do intelecto, mas da ação iluminadora do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deseja que os crentes compreendam também a esperança do chamado divino. No versículo 18, o apóstolo Paulo escreve: qual a esperança do chamado. Então, o chamado de Deus aponta para a sua obra eficaz na salvação. O apóstolo deseja que os crentes, eles compreendam a grandeza da esperança cristã. A intenção do apóstolo Paulo é afastar a igreja de uma visão limitada e terrena da vida cristã. Os efésios, eles viviam em uma cidade marcada pelo materialismo religioso, pela superstição e pela busca de poder espiritual imediato. Então o apóstolo Paulo aqui, ele eleva os olhos da igreja para a esperança eterna estabelecida em Jesus. A esperança cristã em Paulo não é desejo incerto, mas é certeza fundamentada nas promessas de Deus. O crente vive olhando para a consumação futura da redenção. Essa esperança sustenta a perseverança da igreja em meio às pressões do mundo. Outro ponto que o apóstolo Paulo quer enfatizar nessa perícope é que ele quer mostrar a riqueza da herança dos santos. Ainda no versículo 18 está escrito: e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, ele deseja que os crentes percebam o valor espiritual daquilo que receberam em Cristo. Muitas vezes a igreja vive espiritualmente empobrecida, não porque lhe faltam bênçãos, mas porque não compreende a riqueza já concedida por Deus. A linguagem da herança, ela possui uma forte dimensão escatológica. Os crentes pertencem ao povo da aliança e aguardam a plenitude da redenção futura. Mas existe também algo ainda mais profundo aqui. O próprio povo de Deus é visto como herança preciosa de Deus. Deus não apenas concede herança aos santos,
ele também considera seu povo como prioridade preciosa. O apóstolo quer que a igreja enxergue sua dignidade espiritual diante de Deus. Nessa perícope, o apóstolo Paulo, ele também deseja enfatizar a grandeza do poder divino. O clímax da oração aparece na descrição do poder de Deus. No versículo 19 está registrado assim: e qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. A partir daqui, o apóstolo Paulo acumula termos relacionados à força, poder e autoridade. Isso possui enorme importância no contexto de Éfeso, cidade famosa por práticas mágicas e temor diante de poderes espirituais. O apóstolo, ele quer mostrar que o poder de Deus é infinitamente superior a qualquer força espiritual existente. Esse poder foi demonstrado principalmente na ressurreição e exaltação de Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus o fez assentar-se à sua direita. Deus o colocou acima de todo principado e potestade. Então, a intenção do apóstolo nessa parte é fortalecer a confiança da igreja. Os crentes, eles não vivem sob domínio das forças espirituais malignas, mas sob o senhorio do Cristo exaltado. Um outro ponto que o apóstolo Paulo quer enfatizar nessa perícope é que ele quer apresentar Jesus como Senhor absoluto sobre todas as coisas. No versículo 21 está registrado: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Essa afirmação possui um enorme peso teológico. O apóstolo apresenta Jesus aqui como soberano universal. Nenhuma autoridade humana, espiritual ou cósmica pode rivalizar com Jesus. Isso prepara o caminho para vários temas que aparecerão no restante da carta, especialmente a batalha espiritual que veremos no capítulo 6. Antes de falar sobre o conflito espiritual, o apóstolo estabelece a vitória absoluta de Jesus. O apóstolo também afirma que Jesus foi dado como cabeça da igreja. No versículo 22 está registrado: e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então a igreja vive debaixo do governo de Cristo exaltado. Ela não existe autonomamente. Sua vida depende de sua união com o Senhor ressurreto. Nessa perícope também o apóstolo Paulo deseja mostrar a relação inseparável que há entre Cristo e sua igreja. O apóstolo Paulo termina a perícope no versículo 23, escrevendo: o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui o apóstolo introduz uma das imagens centrais da carta: a igreja como corpo de Cristo.
A intenção do apóstolo é mostrar a profunda união entre Cristo e seu povo. O Cristo exaltado governa a igreja. O Cristo exaltado sustenta a igreja e manifesta sua presença por meio dela. Essa verdade possui implicações pastorais profundas. A igreja, ela não é uma instituição meramente humana. Ela participa da vida do Cristo glorificado. Que aplicações podemos tirar dessa perícope? Essa perícope ensina que o maior problema da igreja, muitas vezes, não é a falta de recursos espirituais, mas falta de percepção espiritual. O apóstolo Paulo não pede novas bênçãos para os efésios. Ele pede compreensão das bênçãos que eles já possuem. O texto também mostra que conhecimento teológico e vida espiritual não podem ser separados. O verdadeiro conhecimento de Deus transforma o coração, fortalece a esperança e produz segurança. Além disso, a passagem fortalece a igreja diante do medo e das pressões espirituais. Jesus, ele reina soberanamente acima de todos os poderes. O crente vive sob a autoridade do Senhor exaltado. E finalmente, o apóstolo Paulo ensina que a igreja encontra sua identidade em união com Cristo. Ela é seu corpo, sustentada continuamente pela vida do Senhor ressurreto. Que Deus nos abençoe.